Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa da Cátedra de São Pedro, e isso nos dá a ocasião de nós refletirmos a respeito do crescimento na nossa fé. É importante nós recordarmos que nós, cristãos, católicos, não somos, por exemplo, budistas. Quando um budista ou alguma religião oriental vai fazer uma meditação, no que é que eles meditam? No nada. Ou seja, o mestre hindu, o mestre budista, o mestre de yoga, que vai ensinar você a fazer aquelas meditações transcendentais, orientais, ele vai orientar você a não pensar em absolutamente nada, para você ficar zen, para você entrar no nirvana. Nós cristãos não somos assim. Nós meditamos a respeito de verdades dogmáticas, que a gente, em primeiro lugar, aprende no catecismo. A vida cristã tem que ter conteúdo. Existem verdades. Esta verdade, primeiro, ela precisa ser adquirida, alcançada. Como? Primeiro pela catequese. Esse é o primeiro nível básico da fé. O primeiríssimo nível da fé é nós não questionarmos aquilo que é o ensinamento da igreja de 2000 anos, o ensinamento da igreja de Jesus Cristo, o ensinamento da igreja que vem dos apóstolos. Por isso hoje a Cátedra de Pedro, a festa da Cátedra de São Pedro nos recorda aqueles dogmas apostólicos que nós recebemos desde o apóstolo São Pedro, desde Jesus, através dos apóstolos, e estas são verdades inquestionáveis. É nessa fé católica que nós queremos viver e morrer. Esse é o primeiro passo. Se a gente não tem as ideias certas, vai dar tudo errado. Porque se você vai fazer uma oração cristã, não vai dar certo se você começa lendo um livro herético. Está entendendo? Você vai lá e pega as historinhas heréticas, pequenas parábolas mundanas ou de outras religiões, parábolas da nova era, historinhas para aprender bons comportamentos, mas que não são verdades cristãs. Nós precisamos, em primeira coisa, zelar pelo dogma, por aquilo que é a fé dos apóstolos, Cátedra de Pedro, aquilo que todos os papas creram e que deixaram para nós. Nós temos 266 sucessores de Pedro. Nós cremos naquilo que creram os 266. O mundo, como o mundo não crê na verdade, eles acham que a Igreja Católica é assim: um Papa diz, o outro Papa diz. Não é? Por exemplo, nesses dias, está havendo um encontro lá no Vaticano, em que alguns bispos, junto com o Papa, estão discutindo a respeito de crimes sexuais cometidos pelo clero. Um dos temas badalados que a imprensa quer tratar é o homossexualismo no clero. Inclusive um autor francês, jornalista, ele mesmo gay, homossexual, fez um livro, uma pesquisa de 4 anos a respeito do homossexualismo no clero, dizendo que tem muitos padres gays e que, portanto, a igreja tem que deixar de ser hipócrita e, conclusão dele,
Conclusão católica seria: se tem padres gays que estão cometendo crimes sexuais, qual é a conclusão católica? Punir esses padres e colocá-los para fora. Simples assim? Não. A conclusão do jornalista gay é o seguinte: tem padres gays cometendo crimes sexuais, então a igreja tem que deixar de ser hipócrita e mudar o dogma. Parar de considerar a prática homossexual um pecado. Começar a achar que a prática homossexual é normal. Deixar de julgar os homossexuais. Meus queridos, isso não vai acontecer nunca com a Igreja Católica. E se isso acontecer com um pedaço da Igreja Católica, aquele pedaço que começar a achar assim já não é a Igreja. Por quê? Porque nós temos a mesma fé de Pedro de 2000 anos. As portas do inferno podem lutar contra a igreja, mas elas não prevalecerão. Jesus aqui não garantiu que nós íamos ser a maioria. Não garantiu. Ele só disse que não prevalecerão. Pode ser que os católicos no mundo sejamos cada vez menores, cada vez mais perseguidos. Pode ser que nós tenhamos que ir para a prisão. Pode ser que nós sejamos condenados, perseguidos, porque ensinamos que o casamento entre um homem e uma mulher é aquilo que Deus quer, que Deus quer que esse homem e essa mulher tenham filhos numerosos, que levem seus filhos para o céu, que Deus quer a castidade da parte das pessoas que são solteiras, que Deus quer uma aliança de amor para aqueles que escolheram o celibato, e assim por diante. Aquilo que é o ensinamento a respeito da sexualidade da Igreja Católica é contestado pelo mundo atual. Mas é um ensinamento de 2000 anos. Nunca vai acontecer que aquilo que a igreja faz 2000 anos considera pecado, agora vai dizer que não é pecado. O adultério era pecado, agora é virtude. Nunca vai acontecer isso. A masturbação era pecado, agora pode, é conhecimento do próprio corpo. Isso não vai acontecer. E se um católico começar a pensar dessa forma, me desculpa, ele deixou de ser católico. Ele se afastou da cátedra de Pedro. Mudam os homens que se sentam nessa cátedra, mas a cátedra de Pedro continua a mesma. Nós católicos celebramos hoje a instituição do papado. Não interessa quem está sentado na cadeira. 266 homens já se sentaram na cadeira de Pedro. E se Deus quiser, e Ele quer, até o fim dos tempos haverá sempre alguém na cátedra de Pedro e as portas do inferno não prevalecerão. Mas nós precisamos entender que os dogmas da fé são inquestionáveis. Para concluir, uma vez que você tem esse dogma da fé que não muda, que não mudará jamais, aí você pode pegar esse dogma e pode meditar sobre ele, e pode ouvir Deus que fala, e então fazer a sua oração, não como os budistas que não pensam em nada. Tem gente que não consegue rezar porque vem aqui para fazer a sua ação de graças depois da comunhão e ficam numa piedosa sonolência, mais sonolenta do que piedosa. Acham que são budistas. Estão fazendo ação de graças depois da comunhão. O que é que você está pensando? Está offline. Sinal inespecífico. Isso não é a meditação cristã. Você está simplesmente com sono, me desculpa, perdendo tempo.
Isso não santifica nada e nem ninguém. Comece com uma simples oração vocal, muito humilde, porque tem gente que já pôs na cabeça que já está lá nos píncaros da contemplação elevada e já quer começar, não é, em êxtase. Mas que tal começar falando com Jesus, professando a sua fé, dizendo: Jesus, eu creio, vós estáis aqui me amando, eu quero vos amar, mas eu não vos amo o suficiente. Essas verdades são verdades constatadas, sim, mas também verdades dogmáticas. Tem que ter um conteúdo da sua conversa íntima com Jesus, e a partir disso você pode decolar. Se nessa oração ou em outras orações você viu o toque da graça e Jesus iluminou com essas verdades dogmáticas, iluminou a sua inteligência e convidou a sua vontade, é ali que Jesus quer falar com você, é ali que Ele quer se encontrar com você. Vá, procure, reze, busque Jesus, mas saiba, todas as vezes que você vai rezar, você está buscando uma verdade, aquilo tem um conteúdo. Não é budismo, não é sonolência, não é pensar em nada, não é yoga, não é aquela indolência preguiçosa de quem está muito contente porque está rezando, mas na verdade está simplesmente jogado num banco, perdendo tempo. Vamos lá, morda o osso. Você precisa de conteúdo para a sua oração. É por isso que muitas vezes um livro ajuda. É por isso que durante 14 anos Santa Teresa não conseguia rezar sem um livro na mão, porque ela precisava do conteúdo para rezar, para meditar, para que aquelas verdades iluminassem a sua inteligência e convidassem a sua vontade. Aí acontecerá o que está descrito aqui no Evangelho, que finalmente a gente enxerga a verdade e Jesus diz: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu.